Ô Mota, e sabe o que aconteceu? A gente está falando de TSE para cá, TSE para lá. A gente tem agora duas notícias aqui sobre o TSE, sobre TSE e Flávio, joga aqui para mim na fechada, TSE e Flávio Bolsonaro, que são importantes. Olha o que acaba de acontecer, tá? O TSE mandou remover post que ligava Flávio Bolsonaro a homicídio. Então, a Corte considerou, o TSE considerou que a publicação no X atribuía crime grave. Pô, será que era muito difícil de entender que isso é uma atribuição de crime grave ao senador sem apresentar elementos mínimos de prova? Eu estou aqui com a matéria do Poder 360 de hoje, que trata desse assunto. O TSE, ele determinou por unanimidade a remoção de uma publicação no X que atribuía a Flávio Bolsonaro o assassinato do advogado Rodrigo Marinho Crespo. A Corte considerou em análise, liminarmente, em análise preliminar, que a postagem, claro, imputava ao candidato a prática de crime grave sem apresentar elementos mínimos de prova. É o óbvio, né? Enfim. Bom, a decisão reforça o entendimento de que acusações criminosas sem respaldo ultrapassam o limite da crítica e etc. Isso não é liberdade de expressão. O advogado foi morto em 2024 em frente ao escritório do qual era sócio no centro do Rio de Janeiro. E aí, meus caros, a gente precisa colocar isso daqui, né? Primeiro lugar, isso aqui não está no território da liberdade de expressão. Ah, mas é liberdade de expressão. Não, não é. A liberdade de expressão, ela tem um único limite, que é a lei. O que está na lei, proibindo de ser dito, não é liberdade de expressão. O que a lei não deixa ter? Anonimato. Anonimato é uma das coisas que a Constituição veda. Não pode falar sem dizer quem é você. A segunda coisa que está na lei é os crimes contra a honra. Calúnia, injúria e difamação. Calúnia é você imputar a alguém falsamente um crime. É o caso. Então, esse é um dos limites da liberdade de expressão, ponto final. Não pode imputar falsamente a alguém o crime, fez isso não é liberdade de expressão. Agora, o ponto que chama a atenção é que nós temos aqui um TSE, aparentemente, por isso que eu estou dizendo, a gente tem duas notícias, depois eu vou mostrar a segunda. E eu fico em dúvida se o TSE, ele vai mesmo fazer, dessa vez, nesse ano, uma formulação diferente da que ele fez em 2022. Em 2022, nós tivemos um TSE indo para cima, sobretudo, de postagens da direita. Muitas vezes agindo de forma censória. E aí a grande pergunta é, a gente vai ter um TSE diferente aqui, e se tivermos um TSE comandado por Nunes Marques, um TSE com o André Mendonça na vice-presidência, se esse TSE agir corretamente, o STF vai permitir que isso aconteça? Vai permitir que o TSE julgue a todos de forma equilibrada nesse ano? Será que a gente vai ter isso, Mota? Não sei responder a sua pergunta, eu vou ser muito cuidadoso com essa resposta, Marcília. Deixa eu te responder da seguinte forma. Eu sou a favor da maior liberdade possível para os candidatos. Se algum candidato, no curso da campanha, for difamado, for injuriado, for acusado de um crime que ele não cometeu, que ele use o recurso que todos nós temos, é o mesmo recurso que eu e você. A gente entra com ação na justiça, né? Me ajuda aqui, por calúnia, por injúria, difamação, e que ele também use as redes sociais atacando, para se defender, atacando quem o atacou. Olha, esse sujeito que me atacou, o que ele disse é mentira. Agora, deixa eu dizer para vocês a verdade sobre ele. Esse é o jogo da política. O problema de você achar que a política tem que ser tutelada, não, é preciso impor limites, os políticos, os candidatos não podem sair por aí dizendo cada um o que quer. O problema dessa tutela, você já identificou, é que a tutela nunca é simétrica, ela nunca se aplica da mesma forma a todos os candidatos. O vento que sopra de lá nunca é o vento que sopra de cá. O rigor para punir os políticos de direita é altíssimo. Já para os políticos de esquerda, pelo que a gente viu nos últimos anos, ele é praticamente inexistente. E aí eu queria colar
essa matéria que a gente acabou de dizer, de retirada de um post do Flávio, retirada de um post que acusava o Flávio Bolsonaro, imagina, acusava de homicídio, com uma matéria que saiu também sobre o TSE e que reverteu decisões contra o Lula. E aí a matéria da CNN, que é essa que traz esse assunto, na manchete diz: TSE reverte decisões contra Lula e expõe isolamento de Cássio e Mendonça. E aí é por isso que eu tenho temor. Então a gente teve a decisão anterior, falou, opa, então agora o pau que bate em Chico bate em Francisco, é isso? Quer dizer, quando a direita comete ilícitos, pau na direita pelo TSE. Quando a direita é vítima de ilícitos, pau em quem os cometeu também, pau na esquerda, ótimo, assim ok, mas será que é sempre assim? Será que nós vamos ter isso? Essa matéria que me preocupa. TSE reverte decisões contra Lula e o pior, completa a matéria, a manchete da matéria, e expõe isolamento de Cássio e Mendonça. Quer dizer, os dois ministros que estão talvez sendo hoje responsáveis por uma mudança de rumo do TSE, no sentido de equilíbrio, de dar um certo equilíbrio, eles estão isolados, segundo reporta a CNN. A avaliação, diz a matéria, nos bastidores, é de que reveses sofridos pelo presidente, o Nunes Marques, e pelo vice da Corte Eleitoral expuseram racha dentro do tribunal. Um racha que não é do TSE, um racha que é dentro do STF, ou um racha entre o STF e o TSE, justamente porque o André Mendonça e o Nunes Marques resolveram fazer o quê? Resolveram trazer equilíbrio. Ah, equilíbrio é demais. Ah, como assim? Esses ministros querem equilíbrio? Ora, mas equilíbrio nesse país é antidemocrático. A gente aqui, razoabilidade no país é uma coisa impensável. Falar o óbvio, cumprir a lei, poxa vida, quem eles pensam que são? O TSE, segundo a matéria, derrubou uma decisão do presidente Cássio Nunes. A decisão tinha sido do Cássio Nunes para que os posts fossem o Cássio Nunes e o André Mendonça tinham dado decisões contrárias ao Lula e agora derrubaram as decisões deles sobre esses posts que diziam respeito ao Lula. E ainda interromperam um terceiro julgamento que também podia impor uma outra derrota ao Lula. Ou seja, eles reverteram duas decisões que o Cássio e o André Mendonça tinham dado contra o Lula e ainda interromperam um terceiro julgamento que também era desfavorável ao Lula. Ou seja, o próprio tribunal derrubou as decisões do seu presidente Nunes Marques e do seu vice-presidente André Mendonça e interromperam uma terceira, sendo que essas três decisões desfavoreciam o Lula. O tribunal foi contra o seu presidente e o seu vice-presidente para dar decisões favoráveis ao Lula. E aí a gente fica aqui de novo naquela preocupação que nós falamos. Nós não queremos um TSE favorável à direita. Nós não queremos um TSE favorável a ninguém. Nós queremos um TSE desfavorável a ninguém e favorável a ninguém. Queremos um TSE que não pense essa questão, que esqueça a questão política e faça o que antigamente os juízes diziam fazer, que era julgar sem olhar a capa. Hoje parece que só a capa é julgada. Se só a capa é julgada, não tem julgamento, Mota. Marcília, nós vivemos em um país onde a maioria das instituições é dominada pela esquerda. Essa é a nossa realidade. O Estado brasileiro hoje é dominado pela esquerda. Então, a gente consegue até eleger um presidente de direita que preside uma máquina estatal de esquerda. Os exemplos estão aí a olhos vistos. Então, eu não me parece razoável que a gente espere isenção das instituições, especialmente instituições que lidam com política. Nós temos um aparato de Estado cuja missão é tutelar a política. Eles resolvem quem pode, quem não pode ser candidato,
quais são os partidos que têm permissão para existir, o que pode ser dito nas campanhas, quando as campanhas começam, quanto tempo elas duram, qual é o tamanho do santinho que você pode fazer. Eles resolvem absolutamente tudo sobre a atividade político-eleitoral. Eu não acho razoável que, tendo um poder como esse na mão, a gente espere que esse poder seja distribuído sem olhar a quem, né? Sem levar em consideração ideologia. E eu nem acho justo que a gente coloque sobre os ombros de 2 ministros a responsabilidade por consertar essa situação. Não me parece que isso seja razoável. Eu volto a insistir no meu ponto. A política não precisa de tutela. As eleições de representantes do povo são o centro da democracia. Nada é superior a isso. Essa escolha tem que ser a mais livre possível. Deixem que o povo escolha quem ele quer no Congresso Nacional e nos gabinetes de prefeito, governador e presidente. Deixe que esses representantes eleitos exerçam os seus poderes sem nenhuma tutela. Porque se algum poder tutela isso, esse é o poder maior da democracia e da república. E me parece que essa não é a definição de democracia, né?